Eu quero fazer um vídeo um pouquinho mais comprido, não é muito grande não. Eu estou até meio rouco, mas dá para fazer. É sobre o pecado. O pecado, como diz em Romanos 10:8, ele mata se Cristo está em vós. Se você é uma pessoa que creu em Jesus e recebeu o Espírito Santo, o pecado mata o corpo, mas o Espírito não. O Espírito será salvo pela justificação que há em Jesus. Essa é a justiça de Deus. Então, em Romanos 10:8 diz assim: se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. A justiça de Deus é que Jesus morreu em nosso lugar. O preço pelos nossos pecados está pago com o sangue de Deus, o Filho de Deus, na cruz. Mas então, o pecado não tem consequência nenhuma? Tem. O pecado mata o corpo. Lá em 1 Coríntios 11:30, o apóstolo Paulo fala: se nós não nos julgarmos, seremos julgados pelo Senhor, e quando somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos por Ele para não sermos condenados com o mundo. É por isso que entre vós há muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem, que já morreram, para não ser condenado com o mundo, né? Lá em Isaías 64, versículo 6, diz que todas as nossas boas obras são como um trapo de imundícia, elas não nos justificam. Por isso a nossa vida é como um sopro, é por isso que as nossas iniquidades nos arrastam para a morte. É por isso que Jesus teve que vir nos justificar, porque as nossas boas obras não compensam as más, os nossos pecados, as nossas iniquidades. E o pecado mata a carne, né? Então vamos entender uma coisa: quando tem dois irmãos na fé, que fazem parte do corpo de Cristo, esse é o mistério que Paulo revelou. Seja judeu, grego, seja negro, preto, amarelo, branco, é um só corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo briga entre si. Ontem, por exemplo, uma colega de serviço que é evangélica a vida toda, que tem o Espírito Santo, uma pessoa maravilhosa, e nós discutimos. Ela às vezes me agride, eu revido, a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis, mas a gente às vezes não está vigiando, naquele momento acaba pecando. O pecado traz a morte do corpo, né? Aí a gente chega e pede perdão para Jesus, pede perdão para a pessoa que você ofendeu. Jesus perdoa na hora, porque em João 1, no 1 João 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Jesus, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele purifica da injustiça para não sofrermos as consequências na carne. Vamos lembrar que Balaão era um profeta que recebeu dinheiro de Balaque, o rei, para amaldiçoar o povo de Deus, que eram os judeus que estavam ali. Balaão não conseguia amaldiçoar porque o Espírito Santo não deixava. Ele abria a boca para amaldiçoar, saía bênçãos. Mas Balaão fez uma coisa terrível, que até Jesus comentou lá em Apocalipse, né? Ensinou Balaque lançar tropeço. O que é lançar tropeço? Fazer com que o povo de Deus peque. Porque daí o próprio Deus corrige e castiga eles. Porque está escrito em Hebreus 12:6 que Deus corrige e castiga o que ele ama e açoita o que ele chama por filho. E aí Balaão falou: Balaque, manda mulheres lá que eles vão prostituir com essas mulheres. E o próprio Deus vai castigar, e morreu, se não me engano, 25 mil pessoas. Veio o castigo de Deus. Então, quando a gente peca, um irmão peca contra o outro, aquele outro irmão revida, os dois pecaram, o diabo fica sorrindo, fica feliz. Por quê? Porque está destruindo a carne, porque está mandando a gente para um leito de enfermidade, porque está mandando a gente até para a morte do corpo, às vezes uma morte prematura por causa dos nossos pecados. Então o que fazer? Perdoar e pedir perdão. Perdoar quantas vezes? Mas meu irmão é terrível, ele me pirraça todo dia, ele peca contra mim todo dia. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? Jesus falou: 70 vezes 7, é sempre. É sempre. Se você tem amor pelo seu irmão, você vai orar para ele assim: ó, Senhor, perdoa os pecados dele, ele pecou contra mim, mas perdoa os pecados dele, porque senão ele vai sofrer as consequências do seu pecado na carne. E eu não quero ver ele doente, eu não quero ver ele enfermo, ele é um irmão na fé, ele faz parte do corpo de Cristo. Eu perdoo ele, te peço, Senhor Jesus, que perdoe ele. E se aquele irmão fizer a mesma coisa por você,
anulou a seta do demônio. Porque na Bíblia diz, em Efésios 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas. A nossa luta é contra o demônio. É o demônio que faz uma pessoa lutar contra a outra, às vezes irmão na fé brigar um contra o outro. É por isso que Jesus falou em João 16, que é bom que ele vá, porque se ele não for, o Espírito Santo não viria. Mas quando ele fosse, ele enviaria o Espírito Santo que ia convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é não crer nele. O grande pecado é não crer em Jesus. Porque sem crer em Jesus não há salvação. E a justiça, porque ele veio não aceitar, ele voltou para Deus. Ele hoje está no céu. 3 testificam no céu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Na terra, o Espírito, o sangue e a água. Jesus está no céu, ele voltou. E o juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Jesus não falou, os pecadores já estão em nós, o príncipe desse mundo já está julgado. Para o homem, há perdão e justificação e perdão. Para o demônio não há, porque é o demônio que faz um lutar contra o outro. É o demônio que lança tropeço, como Balaão fez, ensinando o rei Balaque mandar mulheres para as pessoas se prostituírem e o próprio Deus castigar o povo de Deus, porque ele não conseguia lançar maldição no povo de Deus. Então, vamos entender de uma forma bem simples. O salário do pecado é a morte, Romanos 6, 23, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o pecado mata a carne, mata o corpo. O apóstolo Paulo chegou de falar que pecado de prostituição, ele é contra o próprio corpo, né? Ele mata o corpo. E se eu quero, eu já tenho a salvação pela fé em Jesus, mas se eu quero ter saúde e não ser castigado por Deus, eu tenho que viver igual Jesus falou, vigiai, para não entrar em tentação. Aí ele fala, o espírito está pronto, mas a carne é fraca, a carne é fraca, a carne foi corrompida. Jesus vai consertar essa carne. Até o corpo vai ser transformado num corpo glorioso igual dele. Está escrito aonde? Lá em Filipenses 3:21. Jesus vai transformar esse corpo pecador num corpo glorioso, mas ainda estamos num corpo pecador. Vamos vigiar para não pecar. E se pecar, vamos pedir perdão, para não vir o castigo de Deus, que aí eu posso ficar enfermo numa cama ou até morrer prematuramente. Entenderam isso?